pode-se definir uma energia potencial. Tá? Olha, essa energia potencial é que vai ser responsável pela carga tanto de um capacitor quanto as baterias que, por exemplo, vocês têm aí no celular, laptop, essas coisas. Embora, claro que as baterias, na verdade, são mais sofisticadas que isso. Mas o básico de uma bateria é que vocês submetem um dielétrico, né? Dielétrico, material isolante, e que é rico em moléculas polares, ou seja, moléculas que são dessa forma, tem algum tipo de assimetria, tá? Normalmente elas têm a forma de charuto, né? Elas não têm forma esférica. Tá? Vai te mostrar que uma molécula que ela seja totalmente esférica, ela é eletricamente neutra, tá? Ela não tem movimento de dipolo. Mas se a molécula ela tem uma forma parecida com charuto, normalmente uma parte dela fica positiva e outra parte negativa. Tá? Aí ela automaticamente passa a ter um momento de dipolo. Então, no caso, os dielétricos de capacitores e baterias, né, eles são feitos normalmente com um material bastante polarizável, tá? Ou seja, é um material que tem moléculas que têm naturalmente dipolos. E quando esses dipolos são submetidos a um campo externo, então quando é que é um campo externo? No caso, por exemplo, da bateria que vocês têm no celular, no laptop, quando vocês colocam o carregador na tomada elétrica, na tomada da parede, né, tem uma fontezinha interna. Olha, então, o que acontece? Quando um dielétrico, quando o dipolo gira de uma posição, por exemplo, 90, aqui, por convenção, ele diz que a posição 90, a energia potencial é zero, tá? E vocês lembram que a variação da energia potencial é menos o trabalho realizado, tá? Então, e o trabalho realizado pode ser calculado pela expressão do torque, tá? É o torque detecta. Então, essas expressões, se vocês não se recordam disso, é bom depois vocês olharem no livro de mecânica, tá? Mas o que acontece aqui? Ó? A energia armazenada, ela é menos o trabalho, tá? E o trabalho é simplesmente essa integral aqui, ó. Integral de tal de θ é a mesma coisa que integral de f de x, tá? Você lembra que integral de f de x é o trabalho, né? O f dy dz é o trabalho deslocamento de um objeto submetido a uma força F por uma direção dx. Tá? Não sei se vocês se recordam, mas se não, olhem no livro, capítulo 2. Quando vocês passam para o esquema de rotações, aí a integral de f dx, que era força vezes deslocamento, passa a ser integral do torque vezes o deslocamento angular da Terra. Tá? Essas expressões, a conversão delas é automática, tá? Entre f dx e tal dt. Tá? Então, o que acontece? O trabalho que seria f dx vira tal dt, né? Que é tal dt, e sobra no final fazer essa integração aqui, né? Que é o módulo do torque, a parte algébrica, P seno de θ, e de 90 até zero. Tá? Então, calculando isso aqui, a integral do seno, né, tá menos cosseno, né, e fazendo os limites, né, se obtém a expressão da energia potencial, menos PE cosseno de θ. E ela é colocada normalmente na forma vetorial. Então, a energia potencial ela é menos o produto escalar do momento de dipolo vezes o campo elétrico. Aí isso aqui, ó, mostra coisas muito interessantes. Ó. Então aqui, se o P for paralelo ao E, o que acontece? O ângulo entre P e E é zero, tá? Então o produto escalar dá simplesmente o módulo de P vezes o módulo de E. Aí essa energia potencial tem o menor valor possível, tá? Seria menos módulo de P menos módulo de E. Tá? Quando eles estiverem perpendiculares, o cosseno vale zero, porque o θ é 90. Tá? Esse ponto normalmente que se define como zero da energia. Tá?
abaixo dele é negativo e acima vai ser positivo. Agora, o que acontece na situação oposta? Quando o ângulo entre eles for de 180, ou seja, o dipolo estiver desalinhado com o campo, o cosseno de 180 dá -1. Então, com esse menos aqui, menos menos dá mais, a energia vai ser mais módulo de P vezes módulo de E. Então, vai ser o máximo. Então, o que a gente conclui aqui? Ó? A gente conclui que a energia potencial ocorre da seguinte forma. Se o momento de P se alinhar com o campo, o dipolo está na situação de menor energia possível e está no equilíbrio estável. Tá? Então, ele poderia ficar ali eternamente. É o caso da bateria, quando ela carrega, enquanto ela carrega, os momentos de dipolo de cada moléculazinha, que são milhares, são da ordem de 10 elevado a 20 moléculas, tipicamente, o número de Avogadro. Então, leva-se horas para que todas elas se alinhem. Tá? Por isso que uma bateria leva em torno de 2, 3, 4, 5 horas, dependendo do tipo. Né? É porque, estatisticamente, o alinhamento não ocorre instantâneo. Tá? Então, algumas moléculas vão alinhando, enquanto outras ainda estão em posições diferentes, e, com o tempo, todas vão se alinhando. Tá? Aí, depois de um certo tempo razoável, umas 3, 4, 5 horas, todas elas se alinharam com o campo. Aí, nessa situação, elas têm energia potencial mínima, né, que é o valor negativo, e elas podem permanecer assim de forma indefinida, tá? Se não forem perturbadas. Agora, a situação contrária seria se o momento de polo, por alguma razão, ele estiver apontando para a esquerda. Tá? Nessa situação, o torque seria zero, mas o equilíbrio de rotação é instável. Tá? Porque qualquer deslocamento, por exemplo, para cima, qualquer perturbação para cima, faz ela girar totalmente e vir para se alinhar. Tá? Então, a situação em que ela esteja desalinhada para a esquerda, ela esteja com antiparalela, como a gente fala, tá? Ela vai estar com energia potencial mais P vezes E. Tá? Que a energia máxima possível significa que ela está numa situação instável. Tá? Ela está no máximo de energia potencial. Então, qualquer pequena perturbação, ou para baixo ou para cima, ele gira automaticamente e se alinha. Tá? Então, a tendência natural é se alinhar. Que é quando, por exemplo, no caso da bateria, ela estaria carregada. Tá? Então, isso é a última relação que a gente vê dessa parte aqui. Tá? Tá? Então, se discute aqui. Tá? Para θ 180, P e E estão alinhados, mas apontam em sentidos opostos. Essa é a situação de equilíbrio instável. Tá? Agora, quando eles estão com 0 grau, né, quando θ é igual a zero, a energia é mínima. Né? O equilíbrio é estável. Quando ele aponta para contrário ao campo, a energia é máxima e o equilíbrio é instável. Dipolo, tá? O dipolo, o micro-ondas, ele faz cozinha o alimento, porque a radiação de micro-ondas incide e ela pega aquela molécula de água. Todos os alimentos têm molécula de água, tá? Ele faz a molécula de água, ele produz um torque, as moléculas giram, ao girar, ela adquire energia cinética. Tá? Existe um princípio que diz que a agitação térmica, ou seja, a energia cinética média é proporcional à temperatura absoluta. Tá? Tem uma coisa que chama equipartição, que é a média da energia cinética é igual a metade de K vezes T. K é a constante de Boltzmann, T é a temperatura absoluta. Então, quanto mais você agita a mistura, mais calor ela absorve. Tá? Então, é assim que funciona o micro-ondas. Tá? E aí tem aqui uma história. A história, se vocês quiserem, a história sobre quem inventou o micro-ondas foi um engenheiro elétrico americano chamado Percy Spencer, na década de 1950. Ele trabalhava para a companhia americana Raytheon, que ela produz radares. Tá? Então, eles faziam, na época, testes em radares militares. Tá? E aí, por acaso, olha só que coisa interessante, o Spencer deixou uma barra de chocolate no bolso do paletó dele, ó, enquanto ele estava ligando um magnétron. Tá? O magnétron é uma peça que produz a radiação, essa peça aqui, ó, tá?
produz a radiação de micro-ondas, tá? E aí a barra de chocolate derreteu, ó. Aí, para surpresa dele, a barra de chocolate, ó, derreteu, ó, porque por causa do calor gerado pelo magnétron, tá? E aí ele ficou encucado com isso e foi pesquisar o treco, né? E aí, mais tarde, ó, ele fez isso aqui, ó. Isso aqui é a patente dele, ó. Ele patenteou a patente que foi feita em 1950, depois ele enriqueceu com isso, né? A patente de um forno de micro-ondas, ó. Tem a linha aqui a tomada, né? E tem um transformador de alta tensão que fornece energia para as duas válvulas de magnétron, produz um micro-ondas, tá? Aí tem aqui um guia de onda que leva as micro-ondas até o alimento que vai ser é, cozido, tá? Então, isso só funciona essa peça aqui que se chama magnétron. É uma peça que, quando ele é colocado junto de um campo, de um transformador aqui atrás, aqui um corte, né? Esse transformador produz alta tensão, produz um fluxo de alta tensão aqui, e esse fluxo de alta tensão faz com que elétrons, ó, eles fiquem girando aqui, ó, nesses canaizinhos, tá? Quando os elétrons giram aqui, eles produzem um feixe de radiação de micro-ondas de alta intensidade aqui, tá? Essa peça, na verdade, ela foi produzida aqui na... Os ingleses criaram ela durante a Segunda Guerra Mundial, 1940, para produzir um feixe de micro-ondas para produzir um radar de alta intensidade, né? E depois eles cederam o desenho para os americanos, ó, produzirem de forma comercial, tá? Então, isso aqui foi um dos elementos que ajudou os aliados a ganhar a guerra, tá? Com esse radar de alta intensidade, os ingleses, os americanos passaram a detectar os aviões alemães, mesmo quando eles decolavam lá da Alemanha, tá? Então, os alemães não tinham um radar desse, tá? Isso só foi possível por causa dessa pecinha aqui, tá? A, o magnétron, tá? E aí, por ironia do destino, né, depois no final ele acabou num aparelho eletrodoméstico, que é um forno, né? Aqui é a figura de como a radiação fica dentro, tá? E agora, se vocês também devem ler isso aqui, o efeito sobre nutrientes, tá? Ele diz, o cozimento muito intenso, ele destrói uma série de nutrientes, tá? Que não suportam temperatura, né? E também tem perigos, né? As altas temperaturas, ó, elas podem destruir, né? Por exemplo, aqui é uma pipoca que passou um pouco do tempo, ela foi totalmente destruída, tá? Porque a radiação é violenta, tá? Objetos de metal também produzem descargas elétricas dentro do forno e também eles podem sofrer corrosões, tá? Então mostra aqui, por exemplo, aqui foi colocado um disco de CD, um DVD dentro do forno de micro-ondas e a trilha foi totalmente queimada, tá? Então, faz o micro-ondas. E tem o problema também problemas químicos aqui, ó, de substâncias que, quando submetidas a micro-ondas, e também os isolantes e o material da válvula de micro-ondas, elas podem emitir, ó, isoladores de berílio, óxido de berílio, elas podem emitir esses óxidos e contaminar os alimentos, tá? E plástico, uma série de plástico também podem produzir gases, né, que contaminam alimentos, né? Então, tem que tomar cuidado com o que bota dentro do micro-ondas. Ainda tem um perigo de explosões, ó, causadas, por exemplo, se vocês colocarem um ovo dentro do micro-ondas e ligar, ele explode, tá? Porque ele cozinha, a temperatura dentro fica tão grande que a pressão aumenta e a casquinha não consegue suportar, tá? A água também, se for colocada dentro, a água aquece rapidamente, porque aqueles dipolos que a gente já estudou, eles começam a girar, tá? Eles começam a girar rapidamente e aquecem rapidamente, tá?